Da primeira parte. Caso não tenha visto, eu vou deixar no card aí em cima. Logo depois de acordar, Kojou se depara com um belo café da manhã em sua mesa. Ele pensou que sua mãe havia voltado. Ele vai até o quarto de Nagisa perguntar se sua mãe havia voltado para casa. Quando ele entra lá, Yukina estava se trocando e ela o ataca por ele ter visto ela. Logo depois, no metrô, Yukina se desculpava com ele e disse que a culpa era dela, pois sabia que Kojou era um pervertido e deveria ter trancado a porta. Kojou pergunta por que Yukina foi à sua casa. Nagisa diz que Yukina a ajudaria a escolher um uniforme esportivo para um evento da escola. No armário, Asagi aparece e pergunta para Kojou em qual esporte ele participaria do evento esportivo. Kojou disse que pediu para Motoki o colocar no esporte mais fácil. Quando ele e Asagi entram na sala, descobrem que foram colocados no mesmo grupo de badminton, sei lá. Longe da escola, a professora Natsuki e Astarte estavam prendendo um demônio por praticar crimes. Seja o que for que Natsuki estava buscando, não estava ali. De volta à escola, Asagi estava achando seu uniforme muito curto para usar. No ginásio, Kojou a esperava. Ela estava demorando muito, então ele foi dar uma volta. Quando ele foi se sentar a um banco ao lado de fora, ele se depara com um tigre. Logo em seguida, outro tigre aparece. E infelizmente, Kojou não poderia lutar com seus familiares ali, pois colocaria a escola em perigo. Yukina aparece e joga sua arma contra o monstro, derrotando. Então ela ataca o segundo monstro e também o derrota. Kojou pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela usava uma espécie de borboleta mágica que sempre avisa do que Kojou está fazendo. Yukina diz que aqueles monstros são chamados de Shinigamis e geralmente são usados para enviar mensagens e não para serem tão agressivos. Duas estudantes viram a Yukina com sua Sekirou. Kojou diz para ficar tranquila, pois ela parecia só uma garota com um cosplay ruim. Yukina, constrangida, pede para ele parar de olhar para ela. Kojou encontrou uma carta no chão. Provavelmente foi deixada pelos Shikigamis. Logo, Asagi os encontra e ela, vendo os dois juntos, foge dali. No mercado, Yukina diz que o selo na carta pertencia ao Lord Dmitri Veitler de Ardeal, um subordinado do primeiro ancestral, e que ele deve ser um vampiro descendente do primeiro ancestral, e que ele deve estar na ilha para conhecer Kojou. No convite, ele pedia para Kojou trazer sua parceira para sua festa. Ele pede se Yukina poderia ir com ele. Ela diz que sim, mas ela não tinha uma roupa de festa. Quando eles chegam em casa, havia um pacote da organização do Rei Leão, e tinha um vestido dentro dele. À noite, Kojou e Yukina estavam na frente de um navio. Yukina, constrangida, pergunta a ele se seu vestido não era estranho. Kojou diz que não. Yukina aponta sua Sekirou a ele, dizendo que ele estava com um olhar bem indecente. Kojou diz a ela que era raro ver ela usando algo no cabelo. Yukina diz que foi uma amiga quem a deu. Em cima do navio, uma mulher os observava. Na festa, tinham muitos convidados. Eles estavam procurando algum mensageiro que viria entrar em contato, até que são atacados na parte de cima do navio por um homem. Ele pede desculpas pela grosseria e se apresenta a Kojou. Ele era Dmitri Veitler. Uma garota chamada Sayaka aparece e pede para Kojou sair de perto de Yukina. As duas são amigas e estavam se reencontrando. Sayaka pergunta se ela estava bem. Kojou pergunta quem era ela. Yukina diz que ela era uma dançarina de guerra, que é especializada em assassinatos, e também era a amiga que ela comentou mais cedo. Na casa de Asagi, ela comentava com Motoki sobre Yukina e Kojou estarem saindo juntos no ginásio. Motoki diz para ela o seduzir e conseguiu informações sobre a relação dos dois. De volta ao navio, Veitler dizia que estava apaixonado por Kojou. Quando ele sentiu a presença do quinto familiar de Kojou, ele sentiu amor e diz que vai amá-lo. Veitler diz sentir o cheiro de sangue de Yukina em Kojou e cogitou que ela seria sua rival de amor. Yukina pergunta por que eles estavam ali. Veitler diz que estavam pelo amor e por conta de um homem chamado Gardos, que era líder de uma facção muito poderosa, que estavam na ilha e queriam acabar com o Tratado Sagrado e tirar o controle do domínio do primeiro ancestral. E o primeiro passo para isso seria causar problemas no distrito dos demônios. Yukina diz que cuidaria disso por conta própria e que não era para ninguém interferir. Na manhã do dia seguinte, Kojou acorda com a Asagi em cima dele. Ele pergunta o que ela estava planejando. Ela fala que ouviu dizer que homens gostam disso. Kojou pede para ela sair de cima dele. Os dois se desequilibram e caem no chão. Quando sua irmã abre a porta, Nagisa e Yukina encontram Kojou em uma situação embaraçosa. Yukina sai do quarto irritada. Asagi pergunta a Kojou o que eles
estavam escondendo e vai embora. No prédio ao lado, Sayaka observava Kojou. Na escola, Kojou e Yukina foram atrás de informações com Natsuki. Eles se deparam com Astarte vestida de maid. Ela estava trabalhando com Natsuki como empregada em troca de liberdade. Yukina pergunta à professora onde estava Gardos. Natsuki diz que a facção estava atrás de uma arma chamada Navakuvera e diz a eles que não precisam pegar Gardos, que ela já tinha tudo sob controle, e pede para Kojou tomar cuidado com Veitler, pois ele já devorou 2 vampiros antigos e ele poderia o pegar também. No corredor da escola, Kojou dizia que seria difícil enfrentar Veitler sem conseguir controlar seus familiares. Yukina pergunta se ele não queria sugar seu sangue de novo. Constrangido, Kojou diz que ele não pretende fazer nada com seu sangue. Na sala de Asagi, Kojou pedia para ela procurar por arquivos do governo sobre essa arma. Os dois então vão até a sala dos professores, onde tinham computadores. A arma era um artefato que foi encontrado no século XX e estava em estado dormente desde então. Asagi empurra Kojou, pois um professor entrou na sala. Debaixo da mesa do computador, os dois estavam em uma situação embaraçosa. Kojou notou que ela ainda usava os brincos que ele deu de presente a ela. O professor sai da sala e o nariz de Kojou estava sangrando sem parar. Asagi no telhado perguntava o que era aquilo a ele. Kojou dizia que não precisava se preocupar, pois ninguém sabia como usar. Asagi vai então pegar algumas bebidas. De repente, Kojou é atacado por Sayaka. Ela estava furiosa por saber que Kojou sugou o sangue de Yukina e começou a atacar sem parar. Ela falava como ele conseguia sair com outra mulher depois de ter feito tudo isso com Yukina, até que ela faz um corte em Kojou e vários raios começam a sair de seu corpo. Asagi acaba vendo tudo aquilo. Kojou pede para ela se afastar e de repente o poder de Kojou começa a ficar fora de controle, ferindo ela. Yukina aparece e anula a magia que estava saindo do corpo de Kojou. Yukina pergunta o que eles estavam fazendo ali e pede para eles pensarem no que fizeram. Felizmente, os ferimentos de Asagi não foram graves e ela acorda. Asagi conta que uma garota começou a atacar Kojou. Yukina diz que foi sua amiga que estava com ciúmes dele. No telhado, Kojou e Sayaka estavam pensando sobre seus atos. Sayaka diz que não está gostando de ficar ao seu lado e que poderia engravidar só de respirar o mesmo ar que ele, e diz que se ele se aproximar dela, ela o mataria. Sayaka diz que ele não poderia competir com ela, pois as duas já até banharam juntas. De repente, na enfermaria, Astarte diz que demônios invadiram o prédio. Os demônios entram na enfermaria. Nagisa entra em estado de choque e começa a gritar. Yukina nocauteia para evitar algo pior. Os demônios estavam atrás de Asagi. Gardos estava entre eles. Kojou escuta barulho de tiros. Assustado, ele e Sayaka descem. Motoki, que estava em uma sacada, viu as garotas sendo raptadas e decidiu seguir elas. Ele tomou uma pílula que o deixou forte e veloz. Pelo que parece, os sequestradores queriam levar eles para fora da ilha. Motoki tomou mais pílulas para controlar as ondas de som pelo ar. No meio de tudo isso, Veitler aparece. Ele diz que não poderia deixar Motoki interferir e ataca ele. Longe dali, em um lugar que parecia um armazém, as garotas estavam. Gardos queria que Asagi usasse um computador super potente para analisar os comandos de controle de Navakuvera. Kojou e Sayaka estavam trabalhando juntos para salvarem as garotas. Eles chegam até o local onde a facção criminosa estava. Kojou pega Sayaka em seus braços para saltar até o outro lado. Ele quase cai na água, mas Sayaka o ajuda. Eles encontram a professora e logo depois Veitler. Eles se deparam com a arma Navakuvera atirando. No local onde as garotas estavam, Yukina notou que Veitler ajudou a facção criminosa durante todo esse tempo. Ela pergunta por que Veitler tinha os ajudado. Gardo diz que Veitler provavelmente fez isso por tédio, já que ele é um vampiro muito forte, e que Asagi deveria decifrar a pedra com os comandos de controle de Navakuvera, ou a ilha seria destruída. Quando Gardo sai dali, o corpo de Nagisa é possuído por algo, e ela dizia para não se preocupar, porque aquele rapaz ganharia tempo para elas agirem. Yukina pega o telefone de Asagi e liga para Kojou. Ela diz para não deixar Veitler e Navakuvera lutarem. Kojou pede para Veitler deixar ele lutar contra aquela arma, e se ele falhasse, ele poderia lutar com ela à vontade. Veitler então aceita, e agora Kojou teria que enfrentar aquela arma. E aí, o que você acha? Será que Kojou vai conseguir derrotar? A humanidade foi devastada por um vírus letal que matava todos os seres humanos com idade superior a 13 anos. Um grupo de crianças órfãos estavam correndo assustadas, até que homens com roupas estranhas os encontram. 4 anos depois, essas crianças se encontravam em uma espécie de orfanato, e os vampiros cuidavam delas. Yushiro e Mika eram grandes amigos. Enquanto 2 crianças brincavam, 2 vampiros passaram pisando nelas. Yu fica muito irritado vendo aquilo, e queria que os vampiros
pedissem desculpas. Um dos vampiros jogaria Yu de um local muito alto, até que um nobre passava pelo local, e o vampiro decidiu não jogá-lo. O nobre pergunta se Mika passaria em sua mansão novamente. Mika diz que sim. Ele pega Yu e vai embora dali. Mika diz que é impossível um humano ser mais forte que um vampiro. Yu pergunta como Mika conhecia aquele nobre. Mika diz que oferecia seu sangue a ele em troca de comida. Yu nunca teve uma família de verdade. Seu pai quase o matou, e sua mãe, que o chamava de demônio, se matou. Ele acabou indo para o orfanato, onde Mika morava. Yu e Mika viviam com as outras crianças do orfanato. Mika sempre chegava tarde, pois dava seu sangue ao vampiro nobre. Quando Mika volta, ele trouxe com ele uma arma e um mapa. Seu plano sempre foi encontrar uma forma de sair dali e não dar seu sangue de graça. Então eles acordam as crianças e iriam fugir naquele momento. Com a ajuda do mapa, eles seguiram o caminho, mas quando estavam na saída do local, eles encontram o vampiro Ferid. Ele tinha armado tudo aquilo para Mika. O vampiro pega uma das crianças e suga seu sangue até acabar. Yu pede para as crianças correrem para a saída. Elas tentam fugir, mas o vampiro era rápido demais para elas conseguirem escapar. Mika olha para Yu e diz a ele que sempre seriam uma família. Então ele pega a arma dele e vai em direção a Ferid. O vampiro o segura, perfurando seu corpo com seu braço. Yu não pensa duas vezes e pega a arma de Mika, baleando o vampiro no rosto. Mika, em seus últimos momentos de vida, pedia para Yu fugir. Yu, chorando, consegue correr dali, chegando até o lado de fora. Lá ele encontra humanos, e eles diziam que ele os ajudaria a exterminar todos os vampiros, de acordo com uma profecia. Yu, chorando, abraça o homem e diz que está tudo bem para ele fazer isso. 4 anos se passam, e vemos Yu junto com outros espadachins enfrentando um monstro. Logo depois, ele foi mandado para uma escola, por ele não seguir as regras do exército. Uma garota foi mandada para observar Yu. Caso ele não estudasse corretamente, ele teria sua suspensão do exército prolongada. A observadora tinha o papel de ajudar Yu a conseguir um amigo, já que por conta de sua infância conturbada, ele não conseguia se relacionar com as pessoas. Nos armários, alguns estudantes praticavam bullying com o rapaz. Yu decidiu interferir e perguntou se eles queriam brigar. A observadora diz que se ele machucasse civis, sua suspensão também aumentaria. Mais tarde, o garoto que ele ajudou se desculpava com ele. O garoto queria ser amigo daquele rapaz, pois ele entrou no exército de extermínio e pensou que ele poderia o recomendar, já que foi reprovado, e queria vingar sua irmã, já que ela a protegeu, perdendo sua vida. Yu pede para ele desistir do alistamento, já que sua irmã não iria querer ser vingada e que alguém fraco como ele só iria morrer. De repente, uma explosão acontece. Um vampiro escapou de uma instalação de pesquisa. Yu foi atrás dele, pensando que se o derrotasse, Guren o alistaria no exército de extermínio. Ele pega sua katana e vai até uma sala de aula, onde a vampira estava. Ele luta com ela, cortando até mesmo seu braço. Yu nota que a garota na mesa ainda estava viva, e pedia para o valentão atirar dali, já que ele fazia parte do exército. Mas o valentão estava mentindo, e não fazia parte do exército. A vampira, depois de regenerar seu braço, começa a atacar Yu novamente, até que a vampira decide sugar o resto de sangue da garota. O aluno que sofreu bullying aparece e salta em cima da vampira, impedindo que ela matasse a garota. Yu agradece por ele ter a salvo. A vampira então se joga com Yu do prédio, e eles caem sobre uns arbustos. Yu estava em uma situação desfavorável, até que Guren golpeia a vampira pelas costas com sua espada demoníaca, a aniquilando. Guren dá um sermão por ele tentar enfrentar um vampiro com uma arma qualquer, mas também o agradece, pois por conta dele não houve baixas. Yu pede para Guren o pôr no esquadrão logo. Ele diz que só o colocaria caso ele fizesse um amigo, até que o garoto que o ajudou se joga em cima de Yu. Eu estava feliz por ele estar bem, e pelo que parece, o coronel teria que cumprir sua promessa. Quando Yu acorda, Shinoa, observador,